programa de hoje está entrevistando o Severino Celestino e eu estou, evidentemente, pretendendo fazer um programa diferente de todos aqueles que ele faz regularmente aqui na TV Mundo Maior. Estamos tentando, né? Às vezes não é um tema diferente, mas tentando ver uma nuance diferente de um mesmo tema. Bom, no bloco anterior falávamos assim vamos dizer, da lamentação nossa com certas interpretações que acabam atrasando todo um processo evolutivo, individual e, consequentemente, coletivo. E quando atinge o coletivo, evidentemente, dá uma grande desacelerada em todo um progresso que é desejável para o nosso convívio em sociedade. Outra ideia que a gente fala assim, meu Deus do céu, entramos no 3º milênio, né? E tá certo que esse conceito, essa ideia, eu até brinco, viu, Severina, que é o maior ajudante de Deus. Porque até por causa de fugir dele, o pessoal vai para Deus. Por que a crença, o conceito, a crença no demônio é tão forte ainda, na sua visão? Jeter está sendo muito feliz nas colocações dele hoje. Eu fiz uma conferência para um grupo, na Associação Paraibana de Imprensa, para um grupo de universitários. E quando eu disse que Satanás não existia, foi uma grita tão grande dentro do auditório, levantou-se um jovem e disse assim, e agora? Deus vai brigar com quem? Que ótimo essa! Eu achei tão interessante aquela colocação, porque as pessoas têm que ter um vulto, uma criatura para desafiar Deus. É a necessidade de existir um espetáculo, um combate, uma divisão, uma oposição. Quando você vai para os textos bíblicos, desde a criação do mundo, né? Porque alguém disse que por trás da serpente já tinha Satanás. Quer dizer, mas quem escreveu o Gênesis, no caso Moisés, não conhecia Satanás. Porque ao invés de dizer que era a serpente, ele podia muito bem ter dito que foi Satanás que chegou e engendrou tudo aquilo. Mas como ninguém conhecia, hoje diz que por trás da serpente é que ele estava. Ó, ele que é tão palpável hoje, porque ele não veio logo direto. Tá certo? Aí coloca a serpente como se fosse uma mandada já de Satã, mas isso aí é outro detalhe. Mas você caminha nos livros bíblicos, aí você vê Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, primeiro livro de Josué, dos Reis, Samuel, vai por aí afora. Nenhum livro desse fala em Satanás. Nenhum livro desses fala em Satanás. Quando você chega no livro de Jó, começa com ele. Aliás, você fala, desculpa, eu queria um parênteses, você disse que o livro de Jó tem uma característica especial, né? Tanto no texto, no hebraico dele, é um hebraico diferente, bem difícil, bem rebuscado. Não, acho que é Jonas que eu quis dizer, o pensamento que não existiria, né? Uma coisa inventada, como é que é isso? Não, a figura Jó foi criação de um escritor, um personagem. Tá, então. Porque o Jó é o personagem do justo sofredor. Jó vem dizer assim, porque a gente vê hoje tanto Jó no mundo, o cara nunca fez mal nenhum, então está sofrendo. Tá. Aí entra numa parte filosófica que muitos filósofos analisaram o livro de Jó. Tá. Né? Mas em Jó, vamos ver assim, no primeiro capítulo do livro de Jó, começa dizendo que os filhos de Deus entraram no céu, e com ele foi também Satanás. E Satanás foi fazer o quê? Satanás entra como um promotor celestial, desafiando Deus a punir Jó. Essa é a característica. Agora, é porque é aí que ele aparece. Se você for, vamos deixar a Bíblia, vamos para a história. Você vai ver que Nabucodonosor conquista a Babilônia, vai a Jerusalém, conquista Jerusalém, destrói o primeiro templo, leva o povo judeu todinho para um cativeiro lá na Babilônia por um período, aproximadamente 50 anos. Quem liberta esse povo? Toda uma geração. Toda uma geração, 50 anos. Aí foi que surgiu aquele salmo, se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que a minha mão seca, era um propósito. Aonde tiver Jerusalém, está no meu coração, onde eu estiver. Ciro, rei persa, vai, conquista a Babilônia, derrota Nabucodonosor e permite que os judeus deportados retornem a Jerusalém, permite que eles reconstruam o segundo templo e ainda devolve os tesouros que foram roubados por Nabucodonosor. Ou seja, Ciro foi um homem querido e simpatizado pelo povo judeu, pelas características, permissão de religiosidade e tudo mais. E além de ajudar ainda
permitir a construção do segundo templo e etc. Mas Ciro era persa. E com os persas vem o zoroastrismo. E o zoroastrismo é aquela religião maniqueísta, Do bem e do mal. do bem e do mal, que vem depois que do cristianismo nascente, ali depois também houve umas correntes de maniqueísmo e etc, etc. Mas uma figura dentro desse maniqueísmo do zoroastrismo... O mal tinha a sua... É, Arimã. E Arimã entra na Bíblia com o nome de Satã. E como era a figura de Arimã dentro do zoroastrismo? Foi um ser criado para assumir o erro dos homens. Porque quando você faz um programa belíssimo, como você faz, todo mundo elogia, você diz, não, bondade sua, eu posso fazer melhor, tudo, mas você assume que foi você. Mas quando você comete um erro, quase sempre nós dizemos assim, não, eu cometi, mas porque eu fui levado a cometer, a culpa foi de fulano, a culpa foi de cicrano, aquela coisa que vem desde a serpente, do empurra, que ninguém quer assumir a responsabilidade pelo que faz. Então Satã era essa figura, que foi criada para assumir o erro do homem. E por que aquela só entrou no livro de Jó? Porque foi escrito depois do cativeiro da Babilônia. Porque se você pegar o livro de Samuel e o livro das Crônicas, Samuel 24, se eu não me engano, está escrito lá. Deus concitou Davi a realizar o censo de Israel. O livro de Samuel foi escrito antes da figura de Satanás aparecer. Essa mesma história no livro das Crônicas, no capítulo 21, já diz assim. Satã concitou Davi a fazer o censo de Israel. O que era Deus no livro de Samuel virou Satã no livro das Crônicas. Com a mesma passagem. Então, a figura de Satanás entrou na Bíblia de uma forma folclórica e como um acusador ou um opositor. Mas chefe de Satã não era Lúcifer? Não, aí já é outra coisa. Não. Você tem Lúcifer... Porque tem muita gente que tem isso aí, né? Que é toda uma hierarquia. E tem, não disse que Satã era um anjo. O Lúcifer, por acaso, eu vou já descrever, é muito oportuno, é que Lúcifer tinha o dobro das asas dos outros demônios. Tinha 4. Enquanto um tinha 2, o outro tinha 4. Ele tinha 4 asas. Mas se você for avaliar, essa figura foi criada aí pela interpretação do livro de Isaías, capítulo 14, que fala da queda exatamente de Lúcifer. Mas quem era essa figura, essa Lúcifer? A quem Isaías previu a queda? Isaías não previu. Olha, se você for olhar o termo original, está escrito Ben Mahá, que é astro, filho da manhã, em hebraico. É caído, aquele que caiu, que estava no alto e caiu. E tu caíste, filho da manhã, que o grego chama de Eósforo, que é... Um outro planeta? Eósforo, Eos, manhã, fora luz da manhã, que São Jerônimo chamou de Luxfere, que traz luz. Então, na verdade, se adequaria muito mais a um anjo de luz do que propriamente a um Satanás. E, na verdade, por que ele está falando disso? Ele está falando da queda de Nabucodonosor. É uma profecia de que Nabucodonosor era um rei, era um deus, era um poderoso, mas ele caiu. Então, atribui-se isso àquela história que Lucifer era um anjo de luz, estava próximo de Deus e por inveja depois começou e aí foi caído. Não existe esse anjo de luz. Luxfere, na verdade, é uma expressão que conduz luz, mas seria muito mais adequada a Jesus do que a Satã. Então a figura de Satanás foi criada exatamente isso. Eu já conversei com alguns rabinos sobre isso, e tem uma obra de um rabino que ele chama de Brother Satã, irmão Satanás, e ele diz uma coisa interessante, ele diz assim, acreditar em Satanás na forma como os ocidentais o colocam, é um politeísmo, porque ele tem tanto poder quanto Deus. É, verdade. E como Deus é único, ele jamais... Acreditar que Deus é único, você já acaba com todo o poder paralelo. Opositor. É tão óbvio até, né, que a gente até se assusta. E simplificadamente, aí eu colocaria agora a figura de Jesus, que Jesus emprega o termo Satã. Ah, é? Não emprega. E quem ele chama de Satã? Pedro. Está lá no Evangelho, ele vem de Cesareia de Filipe.
É para coisa interessante. Ele pergunta assim, quem dizem os homens que eu sou? Aí uns dizem que tu és Jeremias, Elias, outros profetas, que voltou, e etc, etc. E aí Pedro toma a palavra e diz, tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus acha aquilo fantástico. Bendito és tu, Pedro, que ninguém te revelou isso a não ser o meu Pai. Depois disso, na sequência, Jesus diz assim, é preciso que o Filho do Homem vá a Jerusalém, seja preso, entregue na mão dos homens e no terceiro dia seja crucificado e no terceiro dia ressuscite. Pedro toma a palavra e diz assim, não vamos permitir que isso aconteça. Aí Jesus olha para ele e diz, afasta-te de mim, Satanás. Olha, isso mesmo. Por quê? Jesus não estava chamando Pedro de Satanás, mas aquele que tinha identificado Jesus como Messias, um minuto depois estava se opondo a algo que era um plano divino que acontecesse. Opositor. E não essa figura folclórica que foi feita, criada com chifre, com cauda, e etc, 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 que normalmente foi criado na Idade Média, né, a criação da Idade Média, como os anjos também, que tem uma visão totalmente grega, deuses do Olimpo. Você vê o anjo, a figura do anjo é um jovem berro, 17 anos, vestido de branco, com asas, simbolizando o verdadeiro Deus do Olimpo, mostrando a influência grega na fundação da igreja, na teologia e tudo mais. Mas, em princípio, para nós espíritas, a gente acredita e nós sabemos, pela lógica, pela razão e pelo bom senso, que um ser como Deus, divino, misericordioso, justo e bom, jamais criaria uma figura, como é que nós dizemos, fadada a ser eternamente mal. E Kardec faz uma variação tão fantástica nisso que eu não posso deixar de colocar aqui. Ele diz assim, é interessante como Satã ou Satanás, que é aquele que pega os filhos de Deus e coloca num lugar que não pode sair jamais, fica aí indo à torta e à direita, livre para ir e voltar para onde quiser. Isso mesmo. Não é? Enquanto as almas não podem sair dali. As vítimas dele não podem sair. Agora ele que desafia e toma conta dos filhos de Deus, das criaturas divinas, pode ir e vir livremente. Tá aí, esse é o Severino, gente. Né? Esse sim é o que traz a luz para nós. Que é isso já. A gente volta já já.